Quem de nós é que não conhece essa parábola do semeador e depois da semente, desde o tempo da catequese das crianças? Quem de nós não desenhou o semeador jogando suas sementes até em lugares onde não pode crescer? Hoje gostaria de tocar dois pontos que Jesus evidencia e que são bem importantes para nós, bem importantes. Primeiro, nós sabemos, Jesus é o semeador, não um semeador. O semeador que saiu para semear. Não me pergunte de onde saiu. Tu sabes tanto como eu, se tu paras um pouco para refletir. Não saiu apenas de casa. O semeador saiu de onde? Da Trindade Santa. Para semear, uma palavra que nem se compara com a palavra humana, pois ela está totalmente isenta de falhas e de faltas. Ela é palavra divina que gera vida. A gente escutou isso já no profeta Isaías, que anuncia uma chuva que realiza o que promete antes de voltar para Deus. A palavra que sair de minha boca, escreveu Isaías, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade. Mas parece que Isaías está falando da palavra como de uma pessoa. Pois é. Pois esta palavra se fez carne. E Jesus Cristo é a pessoa divina do Filho bem-amado, enviado pelo Pai para alagar e fecundar a terra. Que coisa! Esta palavra não se compara com a palavra humana, que às vezes procura ser eficiente. Por exemplo, exigindo ser obedecida. A palavra humana gosta de se sentir eficiente. Mas nem chega perto da palavra divina que alaga e fecunda. Quer dizer, gera vida. Agora, mais um detalhe. Jesus anuncia aos discípulos e as multidões, coisa nada fácil, não. Tem muita semente que vai cair no terreno pedregoso, que vai cair no meio dos espinhos. Jesus anuncia claramente para quem sabe ouvir o seu fracasso, a rejeição que ele vai encontrar, o desperdício aparente. Deus não se impõe ao ser humano, ele se oferece. É bem diferente. Às vezes os pais se impõem aos filhos, outras vezes eles se oferecem. São dois caminhos de educação bem diferentes, que geram frutos bem diferentes. Deus não se impõe, ele se oferece, mas para isso Jesus passará por um fracasso aparente que ele anuncia aos seus discípulos. A rejeição pela liberdade humana que não quer desta vida contida na palavra de Jesus, que não quer desta fecundidade, além de toda a fecundidade humana,
a fecundidade será tão grande que ela vai compensar infinitamente as perdas das sementes que secaram ou foram sufocadas. Você tem noção de tudo que Jesus traz no seu coração relativo à sua missão aqui entre nós, quando ele conta com toda a simplicidade esta parábola do semeador? Por isso que, depois de ter contado a parábola, quando ele fica só com seus discípulos, depois de responder a algumas perguntas, ele vai abrir totalmente o significado da parábola que ele contou. Ele vai descer muito mais profundamente nos corações, pois tu entendeste que se trata do coração humano com a sua liberdade e responsabilidade. Então, ele volta sobre aqueles que receberam a palavra em seu coração, não aqueles que caíram na pedra, tu e eu. Sejamos sinceros. Ele fala dos discípulos aos discípulos. E ele sabe, pela primeira parábola que ele contou, que o ensinamento de Jesus, a vida que entra no coração, mas passando pelos ouvidos, pelo filtro da inteligência, da compreensão, da aceitação livre por parte do coração, ele sabe que o ensinamento de Jesus vai sofrer violência. Por causa de quem? Por causa da superficialidade humana, que vai se satisfazer com muito menos do que Deus oferece, com o desejo de independência. A minha vida é minha. Se ouvi tantas vezes isso, meu corpo é meu, minha vida é minha, eu. Por causa do sonho de onipotência que está sempre no orgulho humano. Fazer o que eu quero, gerar o que eu quero, frutificar do jeito que eu quero, pelas obras que eu quero. Jesus sabe que o seu ensinamento sofre violência no coração humano, que a palavra pode ser muito mal compreendida, que ela pode ser também desviada, explorada pelo maligno, como ele diz, o diabo, que não quer que o homem traga fruto. Assim como o maligno caiu pela sua desobediência numa esterilidade absoluta, ele não quer que o ser humano escape disso e faz tudo para que o ser humano compreenda de maneira errada a palavra, seja desviado por ela do verdadeiro fruto que é a vida de filho, a vida de filha de Deus, pois Deus se fez homem para que o ser humano seja feito Deus. Então se trava uma luta no coração humano. O coração humano se torna realmente o palco de uma batalha. Os primeiros cristãos compreendiam muito bem esta página, pois é bem provável que ela foi escrita, redigida mais ou menos nos anos 80 depois de Cristo. Mas 80 depois de Cristo, a redação definitiva do Evangelho de Mateus corresponde exatamente ao tempo do imperador Domiciano, com as primeiras perseguições duras. Se 66 teve aquela perseguição de Nero contra os
os cristãos de Roma e com a morte de Pedro e um pouco depois de Paulo. Mas isso foi pontual. As grandes perseguições começam no ano em que o Evangelho de Mateus recebe sua finição definitiva. E são os cristãos que são perguntados pelo Evangelho: até que ponto tu aceitas as sementes? Tu compreendes estas palavras que estão aqui? A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Não é um cristão, uma cristã este. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. As primeiras perseguições serão também as primeiras traições, por falta de perseverança. Tu compreendes que essas palavras pronunciadas por Jesus, colocadas por Mateus 50 anos depois, recebem um sentido que ninguém tinha imaginado. Quem imaginava que os cristãos iam ser perseguidos pelo imperador em muitas regiões do Império Romano gigantesco? Sim, o cristão deve saber que o coração humano é feito para ser a sede da decisão e não da desistência. Homens e mulheres sem raízes de um momento. Hoje sim, amanhã não. Domingo próximo não sei. Daqui para um mês talvez, quem sabe, Deus me encontrará de novo, aberto para a sua palavra. O diabo é danado porque ele amputa o ser humano de sua capacidade de encarnar no tempo as suas decisões até o fruto destas decisões aparecem, amadurecerem. O diabo me faz querer tudo logo. Entrar no projeto de Deus, que é lento, exige paciência e constância. Jamais. Tem também uma segunda tentação do diabo. E Jesus diz: a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra. O cristão é que escuta. Ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Inquietudes do mundo quer dizer aquelas lutas entre mundo e fé cristã. Essa batalha tão frequente é que não sei mais de que lado vou me colocar. E os enganos da riqueza, com uma aparência que o dinheiro me dá toda a segurança. São várias parábolas de Jesus sobre essa segurança que o ser humano acredita ter por ter dinheiro. Está entendendo? Essa segunda parte da parábola, ela foca uma coisa que nos ameaça a todos: a fuga da provação, a fuga da dificuldade. É uma fraqueza de fé, porque se Deus me acompanhou até hoje, como que eu posso pensar um segundo só que amanhã ele vai falhar? E depois de amanhã também vai faltar. Falta de fé.
a gente rejeita a aprovação, a gente afasta a necessidade da constância nas próprias opções, sabe? Como alguém que está cansado de fazer café moendo o grão e comprar café solúvel, dá menos trabalho. Tantas vezes os nossos cristãos afastam a dificuldade, a necessidade da paciência, de começar de novo, de deixar ser seduzido por Cristo para encontrar um sopro novo. A vida nos pede para moer as dificuldades com a nossa paciência, confiança e constância. Mas só aceitamos a dificuldade solúvel, como o café sem grão, sem esforço, sem amor. Então a gente leva uma fé e uma vida de marketing. A gente só fala de bem-estar, na fé, de prosperidade, de um Deus que seja bem agradável à minha mentalidade pós-moderna. A gente dissimula a cruz que Jesus assumiu. Passou a falar da facilidade. Homens e mulheres sem raiz, de um momento só. Porém, para construir uma casa, qual é o pedreiro que nunca machuca seus dedos? E para salvar o homem ou a mulher do coronavírus, é preciso muito pessoal da saúde que renuncie a seu conforto e ao seu bem-estar. Os santos e santas só foram fecundos espiritualmente porque enfrentaram provações, tentações, riscos e às vezes morte. Diante da provação, diante da tentação, diante do fracasso, em vez de sempre perguntar, mas por que isso? O que foi que fiz? Seria bem melhor perguntar, para quê? Em vista de que esta aprovação, esta dificuldade, esse fracasso? O homem e a mulher iam sair muito maiores se em vez de procurar culpar alguém, por quê? Ele se pergunta assim, para quê? O que Deus espera de mim? Nessa situação em que me encontro, situação tão difícil e desagradável, mas que não escapa a Deus. E eu não escapo à graça que Ele me oferece para me ajudar a progredir, me abandonar mais, confiar, dizer a Deus, eu te amo, meu Deus, e sem condição, e sem reserva, e sem caminho de volta. Esta é a terra boa, esta é que dá fruto 30, 60, 100 por uma. O Espírito Santo nos dá este vigor de amar até o fim. Nós escolhemos uma vida cristã light, dissimulando a cruz e procurando apenas o que acaricia a nossa sensibilidade ou superficialidade. Que Deus nos dê a graça de ser a terra boa, em que a semente produz todo o seu fruto como Deus quer. Amém.